Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então estou aqui para a gente gravar mais uma videoaula, dando prosseguimento aos nossos conteúdos aí do primeiro ano, né? Finalizando o estudo de cinemática. Acredito que essa vai ser a nossa última aula, né, dessa sequência. E hoje a gente vai falar sobre lançamento oblíquo, né, que é um tipo de lançamento um pouquinho diferente, né, com alguns detalhes, né, que o diferenciam em poucos, que diferenciam do lançamento horizontal, que foi o último tipo de movimento que a gente estudou, ok? Eu separei aqui, porque vão ser necessárias, né, as equações dos movimentos, do movimento uniforme e do movimento uniformemente variável, né, do move e do move, né? Eu não vou discutir, a gente já trabalhou muito com essas equações, então aqui é só para a gente ter a referência que na hora que a gente precisar, a gente pode estar sempre voltando aqui nestas equações, tá bom? Então tem a do mu, né, movimento uniforme com velocidade constante, então só tem a função horária da velocidade, da posição, desculpa, porque a velocidade é constante, a aceleração é zero, então você fica só com P igual a P0 mais VT, ok? No caso do movimento uniformemente variável, você tem a aceleração constante, né, então a velocidade varia linearmente, crescendo ou decrescendo. Então você tem a função horária da posição, que é essa função do segundo grau, P igual a P0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Função da velocidade, né, como eu disse, cresce, né, varia, melhor dizendo, linearmente, V igual a V0 mais AT. E a equação que independe do tempo, que é a equação de Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta T, ok? Então o lançamento oblíquo, vamos, né, para o nosso assunto aí da aula, né? O lançamento oblíquo é um lançamento que é feito sempre formando uma certa inclinação, né, com o eixo horizontal. Essa inclinação é diferente de zero. Até porque se fosse um lançamento em cima do eixo horizontal, aí seria um lançamento horizontal. Que se o objeto já está no solo, ele caminharia em linha reta. Se ele estivesse aqui em cima, teria um lançamento horizontal, que foi o que a gente estudou já, que foi o último conteúdo, né? O último tipo de lançamento estudado. Não vou falar que é o último conteúdo, porque depois disso a gente teve aula de vetores, ok? Então o lançamento oblíquo é quando você faz o lançamento de um objeto e esse objeto forma um certo ângulo. Vou pegar aqui um giz de uma outra cor. Ele forma um certo ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ, e esse ângulo está com o eixo horizontal, ok? Então, em que situações a gente tem movimento desse tipo? Um jogador de futebol chuta uma bola, né? Quando ele faz aquele lançamento, né? Não chutando rente ao solo, quando ele faz aquele lançamento, né? Um goleiro que bate um tiro de meta, um jogador de basquete que lança uma bola à cesta, né? Um jogador de vôlei que faz um saque, né? Aquele saque que faz assim, não aquele que o cara já bate reto, né? Jogando para baixo. Né? Então aquele lançamento que vai... Quando a gente está aprendendo a jogar vôlei, né? A gente bate, quase bota a bola assim, e bate para cima, assim, né? Bate de baixo para cima, né? Faz o saque de baixo para cima. Então todos esses casos são lançamentos, tipos de lançamento oblíquo, exemplos de lançamento oblíquo. Né? Se você pega uma bolinha de papel e tenta jogar na cesta, né? Então esse tipo de movimento ele é um pouquinho diferente do lançamento horizontal, justamente porque o objeto, a velocidade do objeto, ela sempre vai formar um certo ângulo aqui. Em geral a gente define esse ângulo com o eixo x, que é o nosso eixo horizontal, ok? Então nesse sentido, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é, quando eu estou falando desses movimentos, mais uma vez, a gente sempre estuda o movimento sem considerar o efeito de resistência do ar, que tornaria a nossa análise muito complexa. Primeiro. Segundo, é que a única aceleração que vai agir no nosso sistema é a aceleração da gravidade, né? E a gente sabe que a aceleração da gravidade, ela sempre atua verticalmente e para baixo, né? Agora eu já posso colocar as setinhas no V0 e no G, porque a gente já falou, né, de grandezas vetoriais, então a gente já sabe que a velocidade e a aceleração são grandezas vetoriais. Então essa setinha aqui está indicando para onde esses vetores, essas grandezas vetoriais apontam. Então a velocidade inicial aponta para cá, a gravidade aponta para cá, ok? Aponta sempre para baixo. Como a gravidade aponta sempre para baixo, significa que ela age no eixo Y. Ela não age no eixo X.
E o lançamento oblíquo, assim como o lançamento horizontal, é um movimento que acontece em duas dimensões. Ele é um movimento que acontece no plano. Então, ao mesmo tempo que o objeto é lançado para frente, então ele vai caminhando para frente, ele também vai fazer o movimento de subir e descer, né? A combinação dessas duas coisas gera essa trajetória aqui, né? Que é uma parábola, né? Então, ao mesmo tempo que ele anda para frente, ele sobe e desce, ok? Então, essa linha tracejada é que representa a trajetória do objeto quando ele é lançado obliquamente. No caso aqui, eu estou supondo que ele é lançado a partir do solo. Mas nada impede dele ser lançado num ponto acima do solo, como acontece, por exemplo, quando um jogador de basquete arremessa a bola ao cesto. Ele não está lançando do solo, né? Quando o jogador de futebol, quando o goleiro bate o tiro de meta, a bola sai do solo, ela sai dessa posição. Quando um jogador de basquete lança a bola tentando acertar uma cesta, ele lança essa bola acima do solo, ok? Mas nada, não vai variar a análise do movimento, né? Quando tiver aqui é só porque as duas posições iniciais de x e de y vão ser iguais a zero. Quando lançar aqui de cima, a de x é igual a zero, mas a de y não, certo? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, e na verdade eu acho que é a única coisa que vai diferenciar da nossa análise lá do lançamento horizontal, é que essa velocidade inicial, ela vai ter duas componentes. Sim, o que são essas componentes? É aquele finalzinho que a gente estudou lá no capítulo sobre vetores, né? Aquela questão de decompor, né? Pegar um vetor e decompor ele em componente x e componente y, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. É isso que a gente tem que fazer aqui, ó. Fazer uma projeção. Vou colocar esse θ numa outra. Vou colocar ele um pouquinho menor aqui, só para ficar mais fácil. Então, o meu θ está aqui, certo? E as minhas componentes são assim, ó. Lembra que a componente é como se fosse a sombra do vetor nos eixos, né? Então, eu tenho uma componente, vou colocar aqui uma componente que eu vou chamar de V0x, e uma componente, que é a sombra desse vetor no eixo y, que é o V0y, né? A primeira diferença é que eu vou ter que fazer essa decomposição. E se a gente voltar lá na nossa aula de vetores, a gente vai ver que calcular essas componentes baseado nos valores de V0 e de θ não é muito complicado, né? Eu vou verificar que isso aqui dá para formar um triângulo retângulo. Esse aqui é o cateto adjacente, porque faz parte, né, é vizinho ao ângulo. E esse aqui é o cateto oposto, né? De modo que, usando, né, as ideias lá de seno, cosseno relacionadas lá ao triângulo retângulo, ou simplesmente pegando o macete que eu ensinei, né? Lá no final do vídeo eu faço um macetezinho, né? Um atalhozinho, né? Que é a gente considerar o V0x como sendo o V0 multiplicado pelo cosseno, porque ele é a componente que está com o ângulo, com cosseno, né? Com lembra cosseno. E o V0y é igual a V0 seno de θ, porque ela é a componente sem o ângulo, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é levar em consideração que eu tenho que fazer essa decomposição aqui. Segundo, se a gente lembrar do lado do lançamento horizontal, lá no lançamento horizontal a velocidade inicial em y era igual a zero, né? Por isso que o objeto só estava, né, começava o lançamento e ele só descia. Aqui não, aqui você tem uma componente no início, o y tem uma componente, né? Então ele tem velocidade em y, então ele vai subir. E só quando ele chegar no ponto mais alto é que essa velocidade vai se tornar zero, que aí ele começa a descer, né? Na prática, se a gente pega do ponto mais alto para frente, aqui, ó, isso aqui é como se fosse um lançamento horizontal, né? O lançamento horizontal é como se fosse a metade aqui, ou essa parte aqui em diante, né? Dessa parte aqui em diante do lançamento oblíquo, né? Como se fosse um caso particular do lançamento oblíquo, ok? Então, a primeira grande diferença é essa. Segunda é que a gente vai fazer
se a gente for fazer uma análise aqui dos tipos de movimento, o que a gente vai ver é que uma vez que a gravidade só age no eixo Y, eu só tenho movimento variado no eixo Y. No eixo X não tem aceleração, então o movimento é uniforme. Então vê que nesse aspecto é muito similar ao que acontece lá no lançamento horizontal, ok? Nesse sentido, então, a gente pode trabalhar o seguinte, né? Vou fazer uma separação aqui só para a gente lembrar que em X o movimento é uniforme, porque não tem aceleração. Em Y o movimento é uniformemente variável, porque lá tem a aceleração da gravidade, ok? Eu quero usar a outra parte do quadro aqui, então vou ajeitar a câmera um segundinho. Se der para pegar tudo, melhor ainda, né? Mas acho que não vai dar. Vou tentar ajeitar aqui ao máximo que eu conseguir, ok? Porque eu vou precisar um pouquinho daquelas equações lá ainda, então deixar aqui mostrando o finzinho delas ali, né? Quer dizer, o finzinho não, né? Desde o início delas. Então, o que a gente vai fazer agora é adaptar, né? Igual eu fiz lá no lançamento horizontal, adaptar aquelas equações do mu e do move. Aqui eu tenho um conjunto de equações valendo para o eixo X e outro conjunto de equações valendo para o eixo Y, né? E aí, nesse sentido, a gente vai fazer a adaptação. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, lá no lançamento horizontal, perdão, eu tinha orientado o eixo Y para baixo. Por quê? Porque lá o eixo Y, o movimento vertical, ele só descia, né? O objeto não subia e descia, ele só descia. Nesse caso aqui, eu orientei para cima, que é a orientação padrão. Eu poderia lá também ter orientado para cima, né? Só ia trocar o sinal da gravidade, né? Isso não iria afetar. Mas aqui, como tem um movimento de subida e descida, né? O que eu vou fazer é deixar a orientação padrão, que é o eixo Y para cima. E aí, uma vez que a gravidade é para baixo, ela é contrária ao eixo, né? A ideia que eu tenho que pensar é sempre essa. Porque eu vou olhar para a gravidade, né? Ela é uma grandeza vetorial, tem que ver para onde ela aponta. Ela aponta para baixo. O meu eixo Y está orientado para onde? Para cima. Então, em relação àquele eixo, a gravidade tem sinal negativo. Ok? Simples assim. Como eu disse, eu já poderia ter feito isso lá no lançamento horizontal. Só que, né, seguindo o que o livro faz, eu adotei o eixo para baixo. Ok? Então vamos lá. Uma vez que em X o movimento é uniforme, então a única equação que a gente vai ter é o P igual a P0 mais VT. Ok? Eu tenho que lembrar que eu chamei isso aqui de V0. Mas a velocidade em X ela não muda, né? Então em X a velocidade é a mesma no início e a mesma no final, né? Se eu quisesse ter colocado aqui V0 ou simplesmente Vx, ou seja, sem colocar o índice inicial, eu também poderia, né? Porque essa velocidade não vai se alterar. Então, eu tenho a equação P igual a P0 mais VT. Mas lembra que como eu estou falando do movimento em duas dimensões, eu vou trocar o P pela coordenada, né? Como eu estou falando do eixo X, então eu vou usar X igual a X0 mais VXT, né? Em geral, a gente sempre tem esse X0 igual a 0. Lembra? Isso aí é, vamos dizer assim, é quase que, sei lá, 98% dos casos. Mas nada impede, por exemplo, sei lá, num problema mais complicado, mais complicado não, ele queira colocar o objeto sendo lançado de uma posição aqui para trás, não sei, né, alguma coisa nesse sentido. Ou mesmo lançado para frente, mas ele tira lá da origem. Eu vou lançar dois objetos, um da origem e outro daqui. Então você sabe que esse que está fora da origem, ele tem um x0 diferente de 0. Então isso aqui é quando o objeto está sendo lançado da origem, como é o caso da figura. Eu disse, 98, 99% dos exercícios vai ser assim. Então, se a gente quiser, a gente pode escrever aqui o x igual a Vx vezes t para o movimento em x, né? Quando falar do movimento em x, é sempre isso aqui que a gente vai trabalhar, ok? Quando eu tiver em y, o que acontece em y? Em y o movimento é uniformemente variável, então eu tenho aquele conjunto de equações.
né? Vou trocar o P por Y, que é a coordenada correspondente. Vou trocar o V0 por V0Y, que agora ele existe, agora ele não é zero, ele vale o V0 sendo aqui, né? Então, em geral, nos problemas de lançamento oblíquo, se ele já me dá o V0 e o θ, a primeira coisa que eu faço é vir aqui e fazer esse cálculo, né, de quanto vale a componente x da velocidade, quanto vale a componente y. O seno e o cosseno, em geral, são dados, né? Então, é só você fazer a multiplicação aqui. É só você entender que eu tenho que decompor o vetor. Isso é que é o detalhe, né, que eu não posso esquecer. Né? Então, eu já vou fazer a substituição lá. Ó. É y igual a y0 mais v0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Professor, por que o menos, por que o g? Lá eu tenho o a em positivo. Só que a nossa aceleração é a gravidade. Ok? Então já troquei o a por g. Isso eu já tinha feito no lançamento horizontal. Mas por que ela é menos? Por conta da orientação da gravidade em relação ao eixo y. Como ela aponta para baixo e o eixo y está orientado para cima, eu vou considerar no movimento, não importando se está subindo ou se está descendo, se eu estou analisando a subida ou a descida. Isso não importa. Basta eu analisar a relação de G com o eixo. Lá no lançamento horizontal eu orientei o livro, né? Escolheu fazer assim, então eu segui o livro, escolheu orientar o eixo para baixo porque a gravidade é para baixo e lá o objeto é só desce. Aqui ele sobe e desce. Então, de qualquer forma, no momento ele seria positivo ou negativo, mas se eu ficasse invertendo o eixo, mas inverter o eixo dá muito trabalho, então é melhor a gente deixar o eixo quietinho, né? E a gravidade quietinho e padrão, que é para cima, e a gravidade para baixo ela vai ser negativa, ok? Então é assim que vai ficar a equação, é a mesma equação. É importante eu ressaltar o seguinte, professor, mas vai ficando muita equação, lançamento horizontal, lançamento oblíquo? Não, é o mesmo conjunto de equações. Eu só tenho que aprender a adaptar essas equações para o problema que eu tenho em questão, ok? Então essa aqui é a equação do y. Y igual a y0 mais v0yt menos gt quadrado sobre 2. Se o movimento... Aí o que eu vou deixar quieto, né? Se for o caso do nosso problema ali, aí isso nem sempre é assim, né? O nosso problema é esse y0 é igual a 0 naquele desenho. Mas eu posso lançar, como eu disse, um jogador de basquete lançando a bola ao cesto vai lançar de um ponto acima. Aí o y0 não é 0. Então a gente tem que avaliar no problema, né? Esse aqui é mais comum ele ser diferente de 0. Então eu vou deixar a equação quietinha assim, né? Ali eu cancelei, ok? Só para explicar isso, né? Aí você pode colocar assim, ó. Se o objeto partir do solo, y0 é igual a 0, tá? Aí você faz o y0 igual a 0. Além dessa equação, a gente tem a do v. Aí eu vou adaptar para o y. Então vai ficar vy igual a v0y menos gt. Certo? Então só coloquei v e v0 mostrando que é as componentes de y e troquei a aceleração pela gravidade com sinal negativo. Mesma coisa a gente faz com torricelli lá. Vy ao quadrado é igual a v0y ao quadrado menos, porque aí a aceleração ela vai ser menos g, então eu já faço o jogo do sinal, então lá fora fica menos 2g delta y, ok? Então, em termos de equações, vai ficar tudo muito parecido. O único detalhe é que a gente tem que lembrar que as velocidades, né, essas velocidades aqui, elas vão ser tiradas dessa decomposição. Primeiro ponto, né, da gente entender aqui o lançamento oblíquo é esse, né? A gente tem as mesmas equações, só que a gente acrescenta ali aquela decomposição, por isso que eu fui parar e falar de vetores antes da gente avançar para esse conteúdo. Alguns outros detalhes importantes. Aí eu vou voltar para a figura aqui, ok? Quando o objeto vai avançando aqui, ó, a velocidade horizontal
vou até tentar seguir o padrão aqui dos meus vetores, né? A minha velocidade horizontal, ela se mantém do mesmo tamanho. Então, a mesma velocidade que eu tinha no início, ela se mantém fixa, né? Então, V0x é igual a simplesmente Vx, porque ela não muda, o movimento é uniforme, não tem aceleração. Então, ela se mantém aqui a mesma lá do início, ó. Enquanto essa aqui, ó, de acordo com que ele sobe, ela vai se tornando cada vez menor. Então, ó, ela vai se tornando menor. Por isso que a velocidade resultante, a gente tira aqui assim, ó, a gente pode fazer, lembra do que, o que saiu da decomposição? É isso aqui, né? Então, esse resultado, vou fazer só um esboço aqui, ó, é a velocidade, ela vai sempre ficando tangente, né? Sempre vai acompanhando a curva. Assim. Quando a gente chega nesse ponto aqui mais alto, quando a gente chega no ponto mais alto da trajetória, essa velocidade em y, ela se anula. O ponto mais alto da trajetória é porque a componente y da velocidade, a velocidade vertical, ela vai se anular. Ela tem que se anular, porque se o objeto ainda tivesse velocidade vertical para cima, ele ainda estaria subindo, né? E se ele tem velocidade vertical para baixo, é porque ele já está descendo. Então ele só atinge o ponto de altura máxima. Então ele só vai atingir este pontinho aqui, ó, que é um ponto muito importante, né? Aparece muito aí nos problemas para calcular informações aqui. É o y máximo, né? É a altura máxima. Então a altura máxima é justamente quando y é igual a zero. Professor, como que eu calculo as informações desse ponto máximo? Que informações? Você pode calcular o y e pode calcular, por exemplo, quanto tempo ele demora para chegar nessa altura máxima. É só você usar essa informação. Esse é o ponto-chave. Falar da altura máxima é entender que o Vy é igual a zero. Vy igual a zero, eu posso, por exemplo, jogar Vy igual a zero aqui, tendo a informação inicial, né? Tendo a informação de como ele partiu, qual é o V0y, a gravidade é conhecida, eu calculo por esta equação o tempo de subida, porque é o tempo que ele leva para chegar na altura máxima. Então é muito comum cobrar isso nos exercícios. Calcule o tempo de subida. Como que eu vou calcular o tempo de subida? Ele sobe até o ponto em que ele chega no y máximo. Então, chegou no y máximo, Vy igual a zero, fiz Vy igual a zero, esse tempo que eu estou calculando é o tempo de subida. É o tempo da velocidade sair da velocidade inicial e chegar até zero, que é a velocidade vertical que ele vai ter no ponto de altura máxima. Então, aqui você consegue calcular esse tempo que ele leva para chegar na altura máxima. Muitas vezes, nas perguntas, ele aparece aqui como tempo de subida, ok? E como calcular qual é a altura máxima? Você pode calcular esse tempo e jogar aqui, calcular o y final, ou ir diretamente para a equação de Torricelli, se ele não perguntar sobre o tempo, se ele perguntar para você só qual é a altura máxima. Se ele quer saber qual é a altura máxima, você sabe que na altura máxima o Vy é igual a zero. Então você zera aqui, você tem a informação inicial, você tem a gravidade, você calcula o ΔY. Sabendo de onde ele partiu, se foi do zero ou não, né? Você sabe o quanto ele subiu a partir da posição inicial. Aí é importante destacar o seguinte: imagina que você calcule o ΔY aqui e deu 1 metro. Aí você tem que pensar o seguinte: ele partiu de onde? Ah, ele partiu do solo, professor. Então, se ele partiu do solo, significa que a altura máxima é 1 metro. Quando que seria diferente? Por exemplo, se ele tiver já partido de uma outra altura acima do zero. Um jogador de basquete joga a bola, né? Arremessa a bola ao cesto. Você quer saber qual é a altura máxima que essa bola atinge. Mas essa bola já saiu de 2,5 metros, que foi a mão do arremessador ali, vamos supor, né? Então, se ela já saiu de 2,5 metros e subiu, né, variou a posição y em 1 metro, significa que a altura máxima é 3,5 metros. Né? Então é isso que eu tenho que lembrar. Tudo depende de qual é a posição inicial.
Então essa informação da altura máxima sempre está relacionada com esse Vy ser igual a zero. Então tudo que eu precisar calcular, seja o tempo de subida, ou seja qual é a altura máxima, eu vou aplicar, para ser mais objetivo, eu vou aplicar o Vy igual a zero e trabalhar com alguma dessas duas. Se eu quero o tempo, eu jogo aqui, né? Se eu quero qual é a altura máxima, eu jogo aqui. É muito comum, esse é um problema muito comum, né? Mas voltando aqui à questão das velocidades, eu disse que quando chega aqui a velocidade y é igual a zero. E a de x? Ela se mantém a mesma. Então o mesmo tamanho que eu tenho em x lá no início, estou tentando reproduzir aqui o mesmo tamanho, não sei se eu estou conseguindo, mas o mesmo tamanho que eu tenho lá no início, ele vai se mantendo durante todo o movimento, porque o movimento em x é uniforme, ele sempre caminha para frente. Quando você olha para o movimento horizontal, é sempre constante, né? Se eu pego num outro ponto aqui agora, na descida, eu vou ter o Vx sempre mantém o mesmo. Então o Vx está aqui. E o Vy, que nesse ponto é zero, ele começa a crescer. Só que ele começa a crescer para baixo. E para baixo significa que ele está contrário ao eixo. Quando eu calcular aqui velocidades já na descida, ele vai ter sinal negativo. Mas só significa que ele está descendo. É até uma maneira de verificar, né, se o objeto está subindo ou está descendo. Quando a velocidade é positiva, ele está subindo, a velocidade vertical. Positiva, ele está subindo. Zero, ele chegou no ponto de altura máxima. Negativa, ela está descendo. Então aqui, ó, ele vai ter, se é o ponto da mesma altura, ele vai ter o mesmo tamanho de velocidade aqui, só que apontando para baixo. Por isso que vai dar assim, se a gente fizer aquele esqueminha aqui, né, que eu tinha feito. Ficou muito bom o desenho, não, porque tinha que ficar tangente aqui, mas é mais ou menos isso aqui, né? Só um esboço aqui, né, o que daria a velocidade resultante, digamos assim, né? Então é isso que acontece com a velocidade. Em x se mantém constante, em y ela vai diminuindo na subida até chegar a zero, que é o ponto de altura máxima, depois ela vai aumentando na descida, só que aumentando com sinal negativo, né? Então lembra que o sinal da velocidade só serve para indicar se ela está no sentido positivo ou negativo do eixo, ok? No mesmo sentido ou no sentido contrário. Uma outra informação, talvez seja a última informação relevante para a gente fechar isso aqui. Quando eu penso na subida e na descida, se o objeto sai do solo e cai no solo, ou, de uma forma mais geral, se ele sai de um ponto e cai na mesma altura, como assim, professor? Eu posso jogar o objeto em cima de uma mesa, que não está no solo, ele realiza um lançamento oblíquo e cai em cima da mesa. Então, nesse caso, sempre que a posição inicial e a final forem a mesma, a posição vertical, significa que o tempo de subida e o tempo de descida são iguais. Então, se você vier aqui calcular o tempo de subida jogando a velocidade y igual a zero, você não precisa calcular o tempo de descida, né? O tempo de descida vai ser o mesmo, né? Só que isso só vale quando os objetos têm a mesma altura inicial e final, certo? Um jogador de basquete que lança a bola, a subida vai ter um tempo menor do que a descida, se essa bola cair até o solo, né? Porque o movimento de subida vai ser mais curto do que o movimento de descida. Então os tempos são diferentes. Agora, quando você tem a mesma altura, o mesmo tempo que ele gasta para subir, ele gasta para descer. Ok? Isso é muito comum porque em alguns problemas eles costumam pedir assim, ó, qual que é a distância horizontal que ele vai alcançar nesse lançamento oblíquo, né? Qual que é essa distância horizontal? Para a distância horizontal, você tem que saber qual é o tempo total que ele vai levar aqui, não só na subida, né? Então eu tenho que calcular qual que é o tempo total. Então o que eu faço? Eu calculo o tempo da subida, como o da descida é igual, eu só dobro o da subida, né? Os dois soma, né? A subida deu 2 segundos, então significa que ele vai ficar 2 segundos subindo, 2 segundos descendo. Então o tempo total que ele vai ficar no ar é 4 segundos. Por que eu preciso dessa informação do tempo? Justamente porque para achar o alcance, a distância horizontal, eu tenho que jogar na equação do x. Na equação do x eu preciso da velocidade inicial, que em geral a gente conhece, né? Sabendo, né, as condições iniciais do problema, a gente consegue determinar qual que é essa componente, mas eu preciso saber qual que é o tempo,
né? Então aqui eu tenho a posição em função do tempo. Se eu quero saber qual é a posição que ele vai ter aqui no final, eu preciso saber qual que é o tempo total que ele vai caminhar aqui, ok? Eu sei que parece assim muito complicado, né? Um problema novo, parece que encheu demais de equações. A gente vai ver que aplicando nos problemas não vai mudar muito, né? Não vai ter grandes, né, novidades. Mas aí eu vou fazer esses problemas, né? Vou discutir um pouquinho mais sobre isso aqui na aula de amanhã, né? Quer dizer, na aula da próxima terça. E aí eu faço problemas na aula, porque aí acho que ajuda, né, a ilustrar melhor cada uma dessas coisas que eu discuti aqui, tá bom? Então, obrigado pela atenção, bons estudos e até mais.